Apocalipse capítulo 3, vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Vou ler dois textos em Apocalipse, fique e permaneça com a sua Bíblia aberta, vamos acompanhando juntos. A palavra do Senhor nos diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Volte um pouquinho às páginas das Sagradas Escrituras e abra comigo, posicione a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, e do versículo 4 até o versículo 8. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Eu digo sempre aqui, queridos, o amor, ele veio até nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele amor tão perfeito, ali ministrado, o Pai ao Filho, o Filho ao Pai, a Trindade, aquele amor entre a Trindade tão perfeito. Aprove ao Senhor Jesus nos informar desse amor, aprove ao Senhor Deus, o nosso Pai, nos incluir nesta família, nos informar a respeito desse amor, um plano perfeito, o plano que Deus, o Pai, ele pensou, ele idealizou, o plano perfeito que Jesus, o Filho, lá na cruz do Calvário, executou, e este plano que o Espírito Santo de Deus está aplicando nas nossas vidas, este plano que a Igreja de Cristo Jesus tem a honra, o privilégio de participar, o plano de redenção, de conduzir filhos à mesa do Pai, para que estes sejam constituídos pelo Pai, reis e sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia! Esta unção, queridos, nos transformou numa voz, uma voz que fala a Deus em adoração, uma voz que fala ao Senhor, o nosso Deus, com a doçura da adoração, uma voz nessa terra proclamando a redenção, a salvação, aos 4 cantos de Alfenas, as nações aonde o Senhor Deus tem nos levado, mas uma voz também com autoridade, que fala com violência e ousadia às circunstâncias, às enfermidades, aquilo que se levanta contra o povo de Deus. Aleluias. Certo é, Filadélfia, que olhando para você olhando para suas mãos, você olhando para a sua estrutura, você é pequena. Filadélfia, você é pequena, um vaso de barro, um vaso simples. Mas, queridos,
é tudo aquilo que Deus ele procurava, quando ele passava os seus olhos por essa terra. Um vaso pequeno, um vaso de barro, são pessoas simples, mas são aqueles a qual o Senhor Deus procura, aqueles que têm um coração disponível para abrigar um grande tesouro, aqueles que têm um coração disponível para dizer sim a um poderoso chamado, e para então brilharem a luz que não é nossa, mas que é a luz do Cristo, através de nós. Você é esta igreja. Eu quero que nesta noite você traga à sua memória quem você é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, você tem um Pai que está nos céus. Não se esqueça de quem você é nele. Nós somos pequenos, somos falhos, somos simples, mas somos aqueles que foram escolhidos por Deus para participar de algo glorioso nessa terra, a saber, a redenção de homens e mulheres, a condução de filhos e filhas à mesa do Senhor, o nosso Deus, para que estes então sejam constituídos pelo nosso Pai, reis e sacerdotes. Aleluia, glória a Deus. Um filho, uma voz autorizada, revestida, capaz de causar impacto nesta geração, mas uma voz endossada pelo Espírito Santo. E a mensagem ao seu coração, filho e filha, a propósito, os filhos do Senhor estão aqui nesta noite, amém? Glória a Deus. Essa é a verdade de Deus a teu respeito. Vocês são filhos do Altíssimo, tem um Pai, tem todas as coisas em Cristo Jesus, não nos falta nada. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Aquilo que nós não temos hoje é porque nós não precisamos, porque Ele é o bom pastor para as nossas vidas. Nele nós encontramos o contentamento, nele nós encontramos a razão da nossa vida, e nós lançamos a nossa expectativa no Senhor, o nosso Deus. Esta é sim uma reunião para nós conhecermos a vontade do nosso Pai e desfrutarmos do seu poder. Queridos, nós estamos interessados nos pés do Senhor nesta noite. Nós estamos interessados nos pés do Senhor nessa noite. Nós estamos interessados em o adorar por aquilo que Ele é, e não simplesmente por aquilo que Ele pode dar pelas suas mãos. Se proste na presença do Senhor, derrame aos pés do Senhor a adoração, porque Ele é digno. Aleluias. Lucas capítulo 4, do 18 ao 21, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E o versículo 21 diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém, queridos? Esta é a palavra do Pai a teu respeito. O Espírito do Senhor está sobre você, e Ele te ungiu para que você possa evangelizar os pobres. Ele te envia a proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e a dizer aos cativos, a dizer aos quatro cantos dessa cidade: é chegado o ano aceitável do Senhor. É chegado o ano aceitável do Senhor. As boas novas te encontraram, alfenas, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, você tem a unção. Deus te fez uma testemunha, e Ele também é o seu amigo. Deus, Ele te enviou. Você é uma luz, não há mais como o Senhor Deus, Ele te esconder, porque foi Ele que te acendeu, foi Ele que inflamou o teu coração com o Espírito Santo. Filadélfia, o Senhor Deus tem te acendido, o Senhor Deus tem inflamado o teu coração. Como é que agora Ele vai esconder você debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama, debaixo de um alqueire? Você é uma luz, e o Senhor Deus tem, o Espírito Santo de Deus tem te impulsionado para que então você brilhe, para que então você manifeste as boas obras do Senhor e glorifique o nome do nosso Pai que está nos céus. Aleluia! E nesta noite, através dessas palavras do Senhor Jesus a Filadélfia, as mãos amorosas do Cristo escreveram uma carta para nós, nos dizendo: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Uma porta que foi aberta, queridos, e permanece aberta diante de você. Uma porta que o Senhor Deus, Ele abriu e que permanece aberta. Filadélfia, ela significa amor entre irmãos. Mas eu quero dizer a você, Filadélfia, igreja do amor fraternal, amor não é suficiente. Amor por amor não é o bastante.
o nosso amor precisa ser perfeito como o amor de Cristo Jesus. O nosso amor precisa ser purificado como é o amor de Cristo Jesus. O nosso amor como igreja precisa estar alinhado com o ser de Cristo Jesus. Precisa ser perfeito como é o amor de Jesus, para que nós venhamos a repartir com esta geração aquilo que nós recebemos da parte do Pai. Não há como nós sermos uma igreja do amor entre irmãos, dentro dessas 4 paredes apenas. Você foi levantado como uma voz para esta geração, queridos. Você foi levantado como uma voz, cheia de autoridade, mãos que curam, mãos que purificam os leprosos, mãos que ministram a libertação aos cativos, mãos que colocam em fuga os espíritos malignos e que apregoam a liberdade a estas pessoas. Queridos, você é essa voz que Deus constituiu. Os grandes profetas da antiga aliança, eles já cumpriram o seu papel, eles vieram, eles cumpriram o seu papel, o seu chamado ali, naquele momento. Entenda você isso, mas você é esta pessoa que Deus escolheu para esse tempo. Você é aquele que Deus ungiu para esta geração. Talvez você esteja olhando para si mesmo e dizendo: Senhor, mas o que eu vejo é apenas um vaso de barro. Queridos, isso é tudo que Deus precisa. A partir do momento em que você se colocar diante do trono do Cordeiro e disser: sim, eis-me aqui, Senhor, deixe o sucesso deste empreendimento com o Senhor dos Exércitos, porque Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe, é Ele que verteu o óleo na tua cabeça, queridos, é Ele que te chamou, e quando Ele chama, Ele libera uma palavra do altar, esta palavra vem carregada de virtude, para que você possa cumprir todas as coisas em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A cidade de Filadélfia, a qual Jesus está enviando essa carta através das mãos do apóstolo João, ela é uma cidade pequena, uma igreja que foi provada e aprovada, enquanto outras igrejas da Ásia, elas recebem repreensões. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas recebem da parte do Senhor, o nosso Deus, apenas elogios, elas são elogiadas. E eu quero chamar você para dentro desse contexto, nessa noite, diante de tudo aquilo que o Senhor Deus, Ele deseja nos entregar a nós como família, como sendo a sua vontade revelada para nós, para que nós venhamos a marchar debaixo da sua vontade soberana. Esta igreja aqui, a igreja de Filadélfia, era uma igreja pequena, era uma igreja simples, numa cidade pobre. Por estar próximo a uma linha geológica, esta cidade, ela passou por grandes problemas relacionados aos terremotos. Hora ou outra, esta cidade ela era chacoalhada por terremotos, por tremores. Então, tudo aquilo pelo qual as pessoas elas lutavam, ela caía, ela era levado pelos tremores daquela cidade, pelos terremotos que eram muito comuns ali naquela época. Queridos, ali neste lugar, um lugar de impossibilidades, um lugar simples, uma cidade simples, uma cidade onde as pessoas muitas das vezes elas tinham medo, constante medo. Muitas delas escolheram fazer suas casas fora das muralhas, para então amenizar o medo no seu coração, o medo da perca, o medo de ver diante dos seus olhos as suas provisões, os seus bens conquistados serem levados pelas incertezas da vida. Nós vamos encontrar aqui um povo fiel, um povo que estava perseverando na fé. Ali floresceu um povo vitorioso, um povo constante, um povo perseverante, a qual Jesus ele elogia na igreja de Filadélfia a constância, a fidelidade. Ele olha para aquela igreja e ele elogia a fidelidade daquele povo. Embora estivessem, queridos, num centro de idolatria ao Deus, aquele Deus Baco, aquele Deus da bebida, aquele Deus de todas aquelas prostituições, a oposição que se levantou contra aquela igreja não veio do lado de fora, não veio daqueles pagãos que estavam ali do lado de fora, mas esta oposição veio daqueles que eram mais próximos da igreja, aqueles que se diziam irmãos, os religiosos, os falsos judeus que se levantavam como lobos na tentativa de corromper a piedade dessa família. Entenda você isso. Mergulhe nas páginas das Sagradas Escrituras.
um povo pequeno, um povo simples, um povo plantado numa terra de incertezas, tremores, e um povo que enfrentava constantemente ataques dos de dentro, não eram ataques dos de fora, não eram ataques daqueles que estavam ali do lado de fora, mas era o ataque dos religiosos, aqueles que se diziam judeus, mas na verdade eles eram da sinagoga de Satanás. A Bíblia diz assim, e é esse povo que Deus levanta como uma voz. Sabe por quê, queridos? É lindo nós observarmos que Filadélfia, ela fica exatamente na fronteira, e aquela região fronteiriça, de lá, de Filadélfia, saíam as rotas comerciais para uma determinada parte da Ásia. É lá em Filadélfia que passava a rota, a estrada do correio que vinha de Roma, então passava dentro da cidade. Ali, naquele exato lugar, era um portal, uma porta para as nações. Filadélfia estava posicionada num lugar estratégico, era como se ela fosse uma porta para as nações daquele Oriente, do lado de lá da Ásia. Então esta igreja pequenina, esta igreja chacoalhada pelos muitos problemas, essa igreja constantemente atacada por aqueles que se diziam crentes, por aqueles que se diziam os religiosos, aqueles detentores da lei, mas estavam muito distante do espírito da lei de Moisés. Era esta igreja que Deus escolheu para estar num ponto específico, numa época específica, como porta para as nações. Aleluias, queridos, aleluias. Enquanto Laodiceia se afogava na riqueza, enquanto Laodiceia, outras igrejas, elas estavam ali afogadas no dinheiro, na corrupção, nos luxos, na prostituição do seu coração vendido a Mamon, Deus levanta Filadélfia, a pequena, Deus levanta Filadélfia, a simples, e diz: abre as tuas asas, Filadélfia, abre as tuas asas, deixa eu te levar a voos altos, águia, abre as tuas asas e deixa que eu seja o sustentador do teu voo, através das provações da tua vida. Abre as tuas asas e deixa que eu te guie, em meio às tribulações, aos ventos que sopram, que se levantam contra a tua vida, porque eu tenho te dado as nações por herança, Filadélfia. Você é uma voz, você é uma porta, posicionada num tempo determinado por Deus, numa região específica. Queridos, você não está nessa reunião à toa, você não veio ao mundo à toa, você não foi plantado nessa casa à toa, queridos. Deus, Ele tem algo com a tua vida. Deus, Ele tem algo com a tua vida, obreiros. Deus, Ele tem algo com a tua vida, ministério de louvor. Deus, Ele tem algo específico para a tua vida, homem e mulher, sonhadores, aqueles que têm a visão. Deus tem algo para aqueles que mamam ainda. Deus tem algo para aqueles que têm os seus cabelos já marcados pelos sonhos, marcados pelo tempo, os reflexos da vitória. Aleluia. E quem é que nos sustenta? Não é a performance, não é o muito fazer. Não, queridos, isso não vai levar esta igreja a lugar nenhum. Deus não tem escravos, Deus tem filhos. Escravos servem em troca de salário. Nós servimos porque nós amamos o Pai. Nós amamos o Pai, nós entendemos esse envio, nós entendemos esse posicionamento que Deus, Ele nos colocou estrategicamente. Quem é o teu sustento, Filadélfia? Responda para a pessoa do seu lado: o teu sustento é aquele que é santo e verdadeiro. Amém, queridos? Esse é o teu sustento. Essa é a tua rocha fiel, aquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém vai lá fechar. Mas aquilo que ele sela também, ninguém ousará abrir. Ele tem as chaves. Ele é aquele que autoriza a entrar no reino, mas ele também é aquele que exclui do reino. Queridos, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Esta palavra aqui, aquele que é santo e verdadeiro, o verdadeiro, o grego desse verdadeiro diz que ele é genuíno, aquele que, como verdadeiro, cumprirá a sua palavra. Então, o apóstolo está dizendo à igreja, dizendo: diz o santo e o verdadeiro. Aquele que está escrevendo a carta para a sua amada, é aquele que tem as prerrogativas de chamar-se de santo e de verdadeiro. Por que ele é o verdadeiro? Porque ele
é aquele que tem todo o poder para cumprir cada uma das suas palavras. Ele é genuíno, nele não existe mentira, nele não existe sombra de variação. Queridos, traga à memória cada uma das palavras que o Senhor Deus, Ele te deu. Traga à memória cada uma das suas palavras alinhadas com as sagradas Escrituras. Se Ele falou, queridos, Ele é poderoso para cumprir cada uma delas na tua vida, na tua família. Deus não é Deus de confusão. Deus não é homem para que minta, ou um dos filhos do homem para que venha se arrepender, queridos. Ele é Deus. E você precisa ter em mente aquele que te chamou e que te posicionou de maneira estratégica nesse tempo, nessa cidade, para essa geração. Muitos de nós passamos aqui domingo após domingo, fazendo recortes e colecionando para nós uma colcha de retalhos, de mensagens, de esboços. Somos como gregos, famintos por pregações e conferências e livros. Mas, queridos, não é sobre isso, não é sobre esta fome grega de teologia. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, que tem sentido a tendência de Deus para esse tempo, naquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer, alicerçado nas Escrituras, somente as Escrituras, queridos. Deus te chamou para ser uma voz, e o Espírito Santo de Deus está te direcionando. O Espírito Santo de Deus está te direcionando. A visão desta igreja é que você passe pela porta, que você vá para a intimidade, mas que você também sente à mesa e lave os pés do seu irmão, e que você estenda a toalha da graça e chame, porque ainda há lugar nessa mesa, para mais e mais pessoas, para que eles venham ser transformados por Cristo Jesus. Aleluia! Quem abriu essa porta, queridos, tem toda a autoridade, e nenhuma força demoníaca pode fechar. E embora nós nos alegremos por tudo isso, nós nos alegramos por cada pessoa que passou, aqueles que vieram, que abriram, que trilharam o caminho, o começo de todas as coisas, aqueles que, vamos dizer assim, abriram a selva para que nós viéssemos depois passando numa estrada já ali ladrilhada, asfaltada. Embora nós nos alegramos pelas bênçãos que o Senhor Deus tem nos dado, eu me alegro no Senhor por esse ano é um presente na minha vida e na minha família, queridos. Nós nos alegramos pelas muitas conquistas que Deus, Ele tem feito em nós e através de nós, embora essa alegria aqui dentro seja muito boa, queridos, a alegria nos céus, sabe quando? Quando um pecador se arrepende, e nós precisamos provocar isso. O Senhor Jesus, Ele nos deu esse envio, que nós venhamos a pregar o Evangelho, porque você está posicionado lá no teu trabalho, queridos, não é para ficar com a boca fechada, não é para ficar dando mau testemunho, não é para ficar ali, olha, militando contra a causa do reino de Deus. Deus te colocou ali como sal da terra, luz do mundo. Assim, brilhe as suas obras, para que as pessoas vejam Cristo Jesus na sua vida. Amém, queridos? É aquela coisa assim, eu vejo Jesus na tua vida, eu vejo Jesus na tua vida. Olha, se todo mundo daquela igreja for igual a você, eu quero conhecer essa família, eu quero fazer parte dessa família, eu quero esse Cristo que mudou a tua vida, eu quero esse Jesus, eu quero fazer parte dessa mesa. Nós temos um envio, um chamado, a alegria no céu, quando um pecador se arrepende, e é a nossa responsabilidade anunciar, a porta está aberta, queridos, e ainda há lugar na mesa, exorta o teu irmão, faz assim, um semblante bem severo, e fala para ele, ainda há lugar na mesa. Aleluias. Você é uma igreja missionária, adoradora, povo adorador. O que os cristãos fazem no dia da luta? Eles cantam, queridos. O que os cristãos fazem no dia da luta? Eles cantam, até que o nosso canto ele suba além do vale. O que os cristãos fazem quando o exército do inimigo, ele vem ali na frente? Nós marchamos com a presença na nossa frente, a presença do Senhor. E por que você anda cabisbaixo, Filadélfia? Por que você anda triste? Por que você anda aqui e acolá, entristecido, com os teus olhos embaçados? O Senhor Deus, Ele te diz, eu sei, Filadélfia, que você tem pouca força, mas me agrada a tua resiliência e a tua fidelidade. Levanta a tua cabeça nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quem foi que colocou óleo sobre a tua cabeça? Quem foi que lavou os teus pés? Quem foi que limpou as tuas chagas? Quando você estava como uma noiva, corrompida, jogada
ali e acolá, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o teu Pai, é o teu Pai. Ele diz para nós nessa noite, queridos, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu sei que você é fraca, mas o teu defensor é forte, Filadélfia, o teu defensor, ele é forte, o teu Pai, ele derrubou os gigantes. Glorifica o Senhor Jesus por isso, amém? O meu Pai derrubou os gigantes, o teu Pai derrubou os gigantes, queridos, aleluia. O teu Pai fechou bocas de leões, o teu Pai fez chover fogo do céu, e quando ele queria alimentar os filhos, ele fez chover o pão, ele foi aquele que perfurou a rocha e deu de beber aos filhos, aleluias, ele que fez chover alimento dos céus para os seus filhos, aleluia. O teu Pai humilhou a Faraó, jogou no mar o cavalo, o cavaleiro, aleluia, fez os filhos saírem de cabeça erguida lá do Egito. O teu Pai fecha a lepra, o teu Pai divide rios e mares para os filhos passarem. Por que você anda triste, Filadélfia? Qual é a tua questão? Entra e toca no cetro do teu Pai, porque está apontado para você nessa noite. Entra, filha, toca nesse cetro, em o nome do Senhor Jesus. É o teu Pai que incendeia a sarça e não consome a sarça, é o teu Pai que brada sobre a tua vida, é o teu Pai que abre olhos de cegos, é o teu Pai que multiplica pães. Olhe para a história, queridos, e questione o poder de Deus. Nunca falhou, não vai ser agora que vai falhar, aleluia. Glorifique ao Senhor Jesus, porque você faz parte desta linhagem poderosa, aleluias. Aleluias. Existem promessas para nós nessa noite. Hoje é um dia festivo. Você precisa possuir isso, querido. Você precisa entender isso. A cura para a igreja de Cristo Jesus está em reconhecer a paternidade em Deus. Ele é o teu Pai. Reconheça a verdadeira paternidade espiritual. O teu Deus reina. O teu Deus reina, Ele é o teu Pai. Ao longo da história fez feitos maravilhosos, queridos. Ele pode te dar aquilo que pastor dessa terra nenhum pode te entregar, queridos. Ele é o teu Deus. Lance no Senhor as suas expectativas, lance no Senhor as suas expectativas, e você não vai ser frustrado, você não vai ser frustrada, filha, aleluias. Glorifique, porque o teu Pai reina, o teu Pai, Ele é fiel, o teu Pai não perdeu o controle da tua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, seca as tuas lágrimas, porque hoje é dia de festejar a presença do Pai que está conosco, aleluia, aleluias. Promessas que nós vemos nesse texto. Primeiro, nós encontramos aqui, deixa a sua Bíblia aberta comigo em Apocalipse, capítulo 3. O versículo 9 diz assim: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo. Algumas traduções, que eu te amei, como algo conclusivo. Ele amou, o Senhor, o amor amou, e não há nada que questione esse amor. Essa tradução, quando diz assim: os religiosos se curvarão diante da nossa mesa e desejarão o nosso pão, e serão transformados quando conhecerem o amor que Deus tem por essa igreja. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus, não se atreva a olhar para o versículo 9, celebrando, já colocando ali na playlist o sabor de mel da Damares, e assim, regozijando pela vingança. Não me olhe desse jeito não, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Os meus inimigos vão vir aqui diante do meu pé, os meus inimigos vão vir aqui, se curvar aqui, eles vão ver. Espera lá, calma lá, não é isso que Deus estava falando para Filadélfia, não é isso. Sabe o que Cristo falou para Filadélfia? Eles virão aos teus pés, eles conhecerão quem é o teu Pai. Olha o texto comigo: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo. Queridos, o nosso amor
vai quebrar corações de pedra. O amor desta igreja vai quebrar corações religiosos e eles se curvarão ao evangelho de Cristo Jesus. A igreja precisa ser diferente. A igreja precisa ser diferente. Nós estamos caminhando para o ano do evangelho pleno. Todos os que são da sinagoga de Satanás, a saber, aqueles que têm militado contra esta igreja, contra a tua vida, os religiosos, os falsos crentes, queridos, eles terão a sua mentalidade transformada e rendida ao cristianismo puro e simples quando contemplarem a tua vida. Aleluia! Glorificar a Deus diante dessa sentença, queridos, é fácil, mas eu quero que você entenda que haverá momentos nessa jornada que você vai precisar cingir-se de uma toalha e lavar os pés do teu inimigo. Que haverá momentos nesta jornada que você terá que molhar o bocado, o pedaço principal da mesa e oferecer para aqueles que te traem, que estão prestes a te trair. Nós dizemos isso, na mesa existe a alegria do vinho, existe a saciedade do pão, mas existe o virar da outra face, porque sempre haverão os da sinagoga de Satanás, militando contra a igreja. Queridos, precisamos adotar uma posição diferente. Precisamos adotar uma posição diferente. Aleluia. Precisamos estar dispostos a manifestar, demonstrar o nosso amor, para que esses religiosos, esses falsos crentes, desejem, anseiem se assentar à mesa. Eles desejem se render, ter a sua mentalidade transformada e rendida ao Senhor Jesus, porque entenderam que Deus ama essa igreja. Entenderam que Deus ama essa igreja. A muitos de nós o Senhor Deus está falando: prepara a toalha, prepara a bacia. Vai ter muito religioso se convertendo. Vai ter muito coração de pedra se rendendo na presença do Senhor. Mas não é para você ficar de picuinha com Ele. Não é para você virar as costas e fechar uma porta que Deus abriu. Deus está chamando esse povo para a mesa, queridos. Deus está oferecendo redenção a essas pessoas. E nós, como igreja de Cristo Jesus, não vamos fechar a porta para os pródigos. Nós não vamos fechar a porta para os pródigos. Nós vamos deixar a mesa posta. Nós vamos forjar o anel. Nós vamos preparar a túnica, porque eles virão, queridos. Eles virão. Aleluias. Existe uma promessa sobre Filadélfia. E aqui está escrito: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, tempos terríveis estão logo ali na frente. Você sabe disso. Isso não é algo que seja assim, a gente está, pastor catastrófico. Não, é a realidade. A Bíblia nos aponta, dias difíceis virão à nossa frente. Mas preste atenção nesta palavra a teu respeito. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Mas aquele que guardar a palavra da perseverança, o Senhor, o nosso Deus, guardará desta tentação e provação que há de vir sobre toda a terra. Entenda isso nesta noite, Filadélfia. O Senhor não irá te guardar longe da tribulação. Esse termo aqui, da tribulação, se você traduzir ele, você vai entender. O Senhor não irá te guardar longe da tribulação, mas Ele irá te guardar no meio dela. No meio dela. Não foi isso que Ele disse a seu respeito? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus vai te guardar, Filadélfia. É para descer em cova de leão? Desce. O teu pai que fecha a boca dos leões vai descer com você. É para descer na fornalha? Vai. É lá que você terá uma experiência com o quarto homem da fornalha. Desce, Filadélfia. Pode descer que o Senhor Deus vai te livrar no meio dessa provação. Não tenha medo. Não tenha medo do teu gigante que se levantou essa semana lá na tua vida. Simplesmente marche na autoridade do Senhor, o teu Deus. Ao que vencer será estabelecido firmado. Firmado como coluna. O caráter dos santos glorificado será firmado para sempre. E ele receberá o nome do seu Pai e a cidadania intransferível da cidade, a Jerusalém celestial.
Aleluia. É isso que o Senhor Deus ele tem nos dito. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Queridos, você é uma voz que fala a Deus em adoração. Uma voz para proclamar nessa terra a redenção. Não se cale. Se você se calar, os seus ossos irão apodrecer, porque você, queridos, estará frustrando o propósito para qual você veio à existência nessa terra. Você veio à existência nessa terra para ser uma voz que anuncia redenção, uma voz que anuncia salvação, uma voz enviada aos 4 cantos dessa cidade. Pregue a palavra de Deus, não se cale, não retenha aquilo que Deus colocou na tua mão, não retenha aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, queridos. Quem te capacita é o Senhor teu Deus, não foi Ele que te chamou. Uma igreja pequena, uma igreja chacoalhada por incertezas, uma igreja muitas das vezes com medo dos terremotos que se abatem frequentemente sobre a nossa vida. Queridos, essa palavra diz respeito a você visitante, a vocês que estão aqui nessa mesa de família. Deus te chamou como filho e filha de Deus. Vocês são filhos do Altíssimo, pequeninos, mas lavados, comprados, remidos por um sangue precioso. Nós somos, queridos, filhos de Deus. Ele colocou em nós um novo coração. E precisamos caminhar conforme esse novo coração. Dar uma resposta apropriada à cruz de Cristo, à cruz do Senhor Jesus. Aleluia, ainda há lugar na mesa. Esta é a palavra para nós, nessa celebração de aniversário. Ainda há lugar na mesa, Filadélfia. Vá aos 4 cantos, traga todos eles, traga os coxos. Existe cura para aqueles que desejam trilhar uma jornada com Jesus. Traga aqueles que são cegos. Existe visão espiritual para essas pessoas. Purifiquem os leprosos, curem os enfermos, imponham as mãos e as pessoas serão libertas. É para você, queridos, é para você esse envio, este chamado, esse poder, essa unção. A igreja não pode mais ser tímida frente aos desafios que estão logo ali. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja com autoridade e poder. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja que tem o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, e se nós temos as Escrituras, então nós temos tudo o que nós precisamos. Amém, queridos? Aleluias, aleluias. Você é uma voz, queridos. Você tem a unção do Santo. Então, atalaias, toquem a trombeta, que se levantem os profetas da nova aliança, que se levantem os profetas desta nova geração,